Olá, o meu nome é Joana Pereira, sou residente no concelho de Matosinhos, que pertence ao Porto, e gostaria de fazer uma pergunta. Se acha importante a formação e educação política para o desenvolvimento dos jovens? E se sim, porque é que ao longo do nosso percurso escolar não existe uma formação mais específica? Obrigada. Ora, tenho aqui uma pergunta da Joana Pereira, uma pergunta sobre a importância da formação política. Bem, não sei se sou a pessoa mais isenta para responder, eu estou deputado, estou político e, portanto, para mim é importantíssimo ter formação política. Mas eu não dou importância à formação política no sentido constitucional ou partidário. Acho que de bastante novo as pessoas têm que entender como é que funciona uma sociedade. Quem toma as decisões, quando, porquê, o que é que fica atrasado por falta de decisão, quem é que tem de facto o poder de fazer acontecer as coisas. E isto é importante desde cedo para vocês perceberem que há poderes. Os mais falados são os poderes políticos, o executivo, o legislativo, o judicial, mas há poderes económicos e há poderes, vamos chamar de culturais, que inclui a formação da opinião e inclui também a comunicação social. E cada um destes poderes, aqui já é a minha visão de liberal, não pode ser excessivo, não se pode sobrepor aos outros, não pode fundir-se com outros, tem que estar separado. Fala-se muito da separação de poderes. Aliás, os liberais foi quem começaram a institucionalizar que o poder judicial, o poder executivo e o poder legislativo não se podiam confundir. E, portanto, temos que perceber que essa separação é fundamental para que não haja abusos. Depois tem que se perceber como é que legitima esse poder. Porquê é que as pessoas têm o direito de tomar determinadas decisões? Políticas, económicas, judiciais, também culturais. Porquê? Quem é que lhes dá esse direito? De onde é que ele nasce? Há alguns que vêm da democracia propriamente dita e da aprovação maioritária dessas opiniões, mas há outras que não têm nada a ver com isso. Imaginem que no reino científico, por exemplo, há alguém que tem o poder de determinar por maioria o que é e não é cientificamente correto. Nunca funcionou assim. Quase por definição, os grandes avanços nessa matéria foram feitos primeiro por uma ou poucas pessoas e só depois recolheram a aprovação maioritária. Portanto, o que eu gostava que as pessoas percebessem desde cedo nas escolas, e sim, devia haver formação política nas escolas neste sentido, e se não há, é porque acho que convém a alguns que as pessoas se mantenham politicamente pouco instruídas, desde a escola devem perceber que elas vão ter um papel nessa estrutura, vou-lhe chamar de poder. Que tipo de poder vão querer exercer? Que tipo de poder vão querer legitimar? Como é que esse poder vai ser escrutinado? Isso é fundamental. E se depois decidirem ter um papel ativo em algum desses aspectos de exercício do poder, tanto melhor. Se não tiverem exercício do poder na vossa vida, alguém vai exercer poder sobre vocês. E isso é meio caminho andado para não se sentirem realizados. Portanto, formação política, eu gostava de ter tido mais quando estava na escola. Espero que os que tenham a oportunidade de estar na escola ou terem saído há pouco tempo da escola ou do ensino superior tenham a possibilidade de se formar politicamente e, neste sentido, saber exercer os vossos direitos, saber exercer os vossos poderes para que outros não façam em vosso nome. Olá, o meu nome é Pedro Fadiga, tenho 22 anos e sou residente no concelho de Coimbra. Com a necessidade de criar oportunidades de alojamento social e de rendas acessíveis, como poderia ser aplicada uma estratégia de âmbito local para acolher estudantes do ensino superior? Pensando no impacto que estes estudantes têm nas economias locais, quais serão as bandeiras de incentivo ao acolhimento de jovens mais desfavorecidos? Esta é do Pedro Fadiga. Esta pergunta é um bocadinho mais vasta e tem a ver com alojamento no contexto, sobretudo, dos alunos de ensino superior que estão deslocalizados. A ver se eu consigo, em poucos minutos, dar aqui um pacote sobre isto. Há um pressuposto na tua pergunta, Pedro, que é que o ensino superior vale a pena. Faz sentido uma pessoa formar-se superiormente. No passado, era quase óbvia a resposta, porque havia uma diferença muito grande entre os salários que eram pagos a quem saía da universidade e os salários que eram pagos a quem não tinha feito estudos superiores. Ao longo dos anos, a diferença tem-se vindo a reduzir. É um dos dramas de Portugal. O salário médio e, sobretudo, o salário médio dos recém-licenciados tem-se aproximado cada vez mais do salário médio geral e do salário mínimo. Portanto, começa a ser legítimo perguntar se, do ponto de vista meramente financeiro, continua a fazer sentido uma pessoa passar 5 anos a estudar no ensino superior. Mas mesmo que não fizesse sentido do ponto de vista financeiro, faria sentido do ponto de vista do progresso da sociedade. Mais conhecimento, mais vontade de questionar o que é hoje verdade adquirida. Tudo isso faz parte do progresso de uma sociedade. Mas então temos outro problema. Vamos admitir que o ensino superior continua a valer a pena. Temos um problema grave. Os centros universitários de excelência tendem a ser uma força centrípeta, atraem tudo, quase que sugam, secam. E, portanto, acabam, muitas vezes nos litorais, muitas vezes nas grandes cidades, de atrair estudantes de todo o resto do país e, crescentemente, de outros países. Portugal também recebe muitos estudantes de fora de Portugal. Portanto, como é que fazem os outros centros, fora do litoral, fora das grandes cidades, para conseguir competir com isto? Mas mesmo nos centros onde têm essa vantagem de atrair muitos alunos, depois têm dificuldade de lhes dar, de facto, alojamento.
Aqui estamos em plena campanha autárquica, eu tenho que dizer, as autarquias e o Estado Central têm muitos imóveis, têm muitos terrenos, podem facilitar licenciamentos para que haja muito mais disponibilidade de alojamento para residências de estudantes e para que haja preços mais acessíveis nesse mesmo alojamento. Mas boa parte da solução passa, de facto, por outros centros de excelência universitária, por ensino superior que não seja só aquele que se faz a seguir ao secundário, que seja daquele que faz parte da formação durante a vida. As áreas do saber estão-se a multiplicar, há coisas cada vez mais diversas que têm que se aprender, tem que se aprender ao longo da vida e há que, em cada um dos sítios do país, possibilidade de ter alguém que descubra esses nichos e que possa formar as pessoas. Mas também nas localidades mais pequenas fora do litoral, esta mecânica das rendas excessivas por falta de oferta pode ser corrigida por parte das autarquias ou dos poderes centrais, disponibilizando terrenos e habitações. E quando isso não for possível, é possível fazer parcerias com privados que saibam construir e explorar residenciais para estudantes. É um mercado que se desenvolveu muito nos últimos 10 anos em Portugal e continua a ser possível fazê-lo. Haverá alguns que, enquanto o país não se desenvolve, continuam a não ter dinheiro para pagar simultaneamente as propinas e viver fora da sua área original de residência. Sim, o país não pode desperdiçar esses talentos, portanto temos de ter mecanismos, a nível de bolsas, de apoios, para que não haja um aluno com mérito, independentemente de ser mais ou menos favorecido, que fique sem estudar por incapacidade de pagar o alojamento. É essa a nossa visão, como podemos, ao longo do tempo, ir resolvendo o problema do alojamento de estudantes.